Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou recentemente o projeto de lei 3773/08, que aumenta as penas para crimes de pedofilia. Ele qualifica melhor os relacionados ao uso da internet e tipifica outros como adquirir fotografia ou vídeo com cenas envolvendo crianças. O projeto, que irá para a sanção presidencial, é de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, realizada no Senado. Para debater o tema, convidamos o promotor de justiça Alexandre Spizirri, que atua na área da infância e da juventude em Porto Alegre, e o advogado criminalista Ricardo Breyer, coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio Grande do Sul, e um dos autores do livro Pedofilia, Aspectos Psicológicos e Penais. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. E eu começo com o Dr. Spizirri. Creio que, analisando esse projeto, o essencial é que as penas aumentaram para quem produzir cenas de sexo com crianças. É isso? Efetivamente. Inicialmente, minhas saudações aos telespectadores, jornalista Marco Aurélio, doutor Ricardo Breyer, meus cumprimentos. Realmente, nós temos dentro do projeto de lei aprovado e que irá para a sanção presidencial, o atendimento a pedidos, a reclamações bastante antigas, no sentido da melhoria, do aprimoramento da legislação, tanto no que tange à adequação das penas, prevendo em alguns tipos penais penas mais acertadas, mais rigorosas, quanto inserindo novas figuras penais, ou seja, novos crimes. Um destes, e que chama bastante atenção pelo lado positivo, é a inserção do crime da aquisição de material pornográfico envolvendo sexo explícito e com crianças e adolescentes pela internet ou por outro tipo de propagação, de divulgação. Outro também delito previsto, dentre outros, envolve uma figura em que há uma montagem, uma simulação, inserção de imagens, e afetando criança e adolescente também, que era uma figura não prevista até então na legislação brasileira. Então, me parece que com algum projeto a nossa legislação fica mais atualizada, mais moderna, claro, sempre é passível de aprimoramento, de nova inserção, de revisão, até porque hoje os fatos, a realidade dos fatos é muito dinâmica, o que exige sempre maior atenção do legislador e do aplicador também, em termos da atualização e da adequação da lei às necessidades modernas, certo, e da sociedade. E a pena me parece também que foi ampliada para aquele agente, foi ampliada em 2/3, não sei se é isso, para aquele agente que usar de relações domésticas e coabitação. No modelo básico, a pena máxima passou de 6 para 8 anos. Sim. A pena mínima continua Sim. em 4. E aí, a partir disso, há as figuras de qualificação do crime, de agravamento previstas na legislação. Claro. Doutor Ricardo Breyer, a sua posição me parece até destacada já no seu livro, é que deveria haver uma maior tipificação desses crimes, é isso? Bom dia, Marco Aurélio, doutor Alexandre Spizirri, ouvintes, telespectadores. Primeiramente, acho que é importante já iniciar esse debate na sociedade, porque através de uma pesquisa que nós fizemos a respeito de crimes, de pedofilia especificamente, constatamos que a legislação era falha em alguns aspectos, até que inviabilizava prisões em flagrantes quando da apreensão de material por parte da Polícia Federal.
Então, na verdade, o que essa legislação que vai ser sancionada seguramente pelo Presidente da República traz de novo de moderno, né? Como falou bem o doutor Spizirri, é a figura do consumidor. Né? Através de dados e de estatísticas de prisões internacionais, se constata que se chega a redes internacionais de pedofilia através do consumidor. Né? Se aprende o computador dele, faz todo o rastreamento e aí pode-se chegar a algumas redes organizadas de pedofilia. No Brasil, né, nós não tínhamos essa figura da aquisição, da posse do material pedófilo como crime. Nós tínhamos a figura de ser crime divulgar, publicitar isto e produzir o material. Então, acho que com os trabalhos da CPI da pedofilia que está em desenvolvimento ainda, através de oitivas, de material apreendido, enfim, de N filmagens, depoimentos, a legislação brasileira nesse tema deu um passo muito importante na questão da atualização das normas que regem essas condutas que lesam aí o direito de liberdade, o direito de autodeterminação da criança, né, no sentido do abuso de que ela é vítima. Então, não bastasse aquela violência já corriqueira, tradicional, né, a violência física, o abuso, digamos, intrafamiliar, agora também a criança é exposta via internet, suas imagens, né? E as redes organizadas no mundo, hoje, necessitam desse material humano que se chama criança para produzir essas imagens, para poder vender isso via internet. E por falar em internet, Dr. Breyer, a CPI da pedofilia conseguiu quebrar várias páginas do Orkut e obteve informações importantes para chegar, né, a pedófilos. Sim, isto é. Na verdade, como ele disse, né, quebrando esse sigilo, nós temos o consumidor e ali podemos rastrear da onde se adquire esse material, da onde que ele busca essas imagens, né? E a CP constatou claramente de que esse material ele é caro, não é um material barato para as pessoas que adquirem isso. Então, eu posso afirmar, através dessas pesquisas que nós fizemos, de que quem adquire material, compra esse material de pedofilia via internet, são pessoas que têm poder aquisitivo. Chegou a ter alguns dados, por exemplo, no congresso último agora na Áustria, que tratou sobre crimes de internet, né, e pedofilia, que o custo desse material chega em torno de 20 minutos de imagem, em torno de 12 mil euros, envolvendo crianças de 0,06 a 4 anos. Outro dado importante, estatisticamente, nos anos 2000, no início de 2000 a 2004, que teve um congresso que fala sobre isso, as crianças que participavam das imagens, das fotografias de abuso, eram entre 8 e 11 anos. Agora, esse último congresso na Áustria já constatou pelas apreensões no mundo de material pedófilo, que são crianças de 0,6 a 4 anos. E constatou-se que quanto mais jovem a criança, mais caro é o material. Então, é fundamental que o Brasil possa se atualizar, possa incriminar essas condutas, né, para que assim também possa dar continuidade às investigações. Porque segundo também esse congresso na Áustria que fala sobre essas questões, o Brasil está na rota de muitos consumidores de material pedófilo, via internet. Né? Tivemos aqui no lado, agora em Buenos Aires, há cerca de um ano atrás, uma operação também que teve uma apreensão enorme de material, em torno de mais de 12 mil horas de filmagens, envolvendo cenas de sexo de crianças de longa data. Então, está na Argentina, isso também está no Brasil. Isso já vinha divulgando já desde 2001, né, nesses congressos que o Brasil é uma rota. Já em 2000 dizia que o Brasil tinha 17 mil sites envolvendo cenas de sexo com criança e adolescente. Então, na verdade, acho que o Brasil, mais uma vez repito, dá um passo muito importante. Acho que essa legislação ela vai, de alguma forma, prevenir, né, aquele que adquire, tem que informar bem a sociedade disso, que hoje você ter aquele material no seu computador já é crime, né, porque nós tínhamos um senso de impunidade, me parece, até a entrada desse projeto, até entrar em vigor. Certo. Doutor Alexandre, não só na capital, mas no Estado, o Ministério Público tem se deparado bastante com essas ocorrências de abusos com pedófilos? Nós temos uma realidade, em termos de Brasil, que o Brasil é considerado um dos países de maior acesso à internet, maior uso de internet, né? Então, a população brasileira, além de ter crescido o número de computadores nas residências, enfim, nos locais também de trabalho,
têm esse hábito de acessar a internet. Claro que o perfil do criminoso que faz esse tipo de conduta é diverso do usuário habitual, né, da internet. E nós temos um trabalho do Ministério Público desde 2001 que envolve o Ministério Público Estadual, Polícia Federal, a Internet Sul, através de termo de cooperação, em que mês a mês é feito o levantamento, né? Neste ano, somando-se os dados de denúncias informadas de casos em tese de pedofilia via internet, de janeiro a outubro, nós temos 3.334 casos comunicados no Estado, né? Ou seja, isso por essa via do termo, porque há outras possibilidades de serem comunicados fatos dessa gravidade. Então, assim, realmente o problema é muito sério, né? Deve ser enfrentado. Nós temos que cada vez mais nos prepararmos e nos preocuparmos com meios de investigação, porque há como investigar, né? Sem dúvida, há meios técnicos de investigação. O que às vezes a Polícia Federal coloca como dificuldades é acessar mensagens, os sites do exterior, né? Em termos assim de legislação ainda mundial não está uniformizada a partir de critérios mínimos de acesso, né? Então, assim, que chega muitas vezes em determinado momento a Polícia Federal repassa para a Interpol, né? E aí se dá enfim, termina o trabalho da Polícia Federal e, na verdade, deveria continuar em conjunto com a Interpol e até a própria Polícia Federal tendo acesso às origens, porque em se tratando de crime ocorrido no Brasil, né, é importante que seja investigado no nosso país, no nosso modo de ver. Ok. Doutor Breyer, o senhor entende, então, que a nossa legislação estaria um pouco atrasada em relação aos outros países? Sim, estava, né? Entrando em vigor agora esse projeto e atualizando as normas do Estatuto da Criança, seguramente o Brasil dá um passo importante na questão de incriminação de condutas, né? E eu vejo, sim, que era muito restrito a incriminação, né, pela internet nas normas que estavam no ECA, né, que estão ainda hoje, né? E com esse passo aí, acho que atinge todo o setor, todo o meio em que as pessoas possam utilizar o computador para fins de divulgação, aquisição. De uma forma, a legislação ela contempla amplamente isso, de modo de que a tutela penal, nesses casos, ela está, neste momento, digamos assim, na minha concepção, bem servida, digamos assim. Acho que agora os operadores, né, o Ministério Público, a própria polícia, nessas operações, terão mais êxitos agora com a aquisição, por exemplo, e apreensão desses computadores que possuem as imagens de crianças, né? Porque eu estava falando assistindo essas reportagens dessas apreensões da Carrossel 2, principalmente, que foi a última grande apreensão de material e de pessoas detidas no Brasil, em parceria com a Interpol, né? Que foi uma operação simultânea junto com a Europa, que é uma operação na Espanha, em Portugal, que é muito utilizado, né, a internet para fins de divulgação de material pedófilo, de redes organizadas, né? De que, na verdade, agora, com essa apreensão, pode seguramente se desenvolver um estudo técnico preciso e o Brasil pode informar muito mais as autoridades internacionais que cuidam desse caso para tentar desvendar essas redes que existem, né? Tanto que existiu agora, e recentemente em Portugal, aquele sequestro da Madeleine, né, levantou-se a hipótese também de essa menina ser vítima de uma rede organizada de pedofilia. Isso levantou-se, porque não achou corpo, não teve prova, etc. Tal. Então, nós temos muitas crianças desaparecidas, né? Principalmente vamos trabalhar aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul. Não quer dizer que as crianças desaparecidas caiam nas redes organizadas de pedofilia, mas não podemos mais nos furtar deste raciocínio, né? Algumas crianças saem, fogem de casa, retornam, mas outras nunca mais retornam. E uma das estatísticas importantes na produção desses materiais para futura divulgação via internet
é que essas crianças acabam sendo eliminadas pelas próprias redes organizadas. Então, acho que é fundamental esta reforma, essa atualização de tipos penais, a incriminação. Esse é o primeiro passo, né? Porque nós vamos punir o consumidor, mas nós queremos mais, nós queremos identificar de onde esse consumidor adquire essas fotos para poder colaborar, cooperar com as instituições internacionais para tentar localizar essas redes organizadas, que essa criação desses sites às vezes fica em países que têm paraíso, digamos, tem um paraíso fiscal, hoje tem o paraíso das redes de pedofilia, porque as legislações desses países não contemplam questões rígidas na produção de sites, então eles podem perfeitamente, hoje com a globalização, ter a produção desses sites, ter a divulgação para o resto do mundo e, acima de tudo, receber dinheiro para isso, né? Okay. Doutor Spizzighi, o senhor também concorda que demos um grande passo para o combate aos crimes contra a infância? Sem dúvida, sem dúvida. Houve avanços efetivos na legislação. É também importante que a sociedade receba informações tanto com relação às novas figuras penais, novos crimes, ou seja, que a mídia ajude também nesse sentido, em termos de divulgar que a aquisição, no caso o consumidor, também está penalizado, está incidindo em crime, e a importância dessa previsão é justamente bloquear ou minimizar esse fomento às redes de pedofilia via internet, que se dá a partir efetivamente da relação de consumo ou de aquisição desse material, né? E também colocar que tudo que possa ser feito para prevenir colocação de filtros que impeçam um trabalho junto aos provedores, né, efetivo, rápido, ou seja, de coibir esse tipo de sites, de conduta, de material, né? Tudo é favorável a que esses novos dispositivos legais tenham realmente uma legitimidade e uma eficácia social, porque não basta nós termos novos dispositivos legais se esses dispositivos não forem aplicados na sua integralidade, né? Não forem realmente efetivados na prática, né? Então, assim, do papel para a realidade, né? Então, é importante que nós todos tenhamos, autoridades e sociedade, tenhamos um trabalho efetivo, integrado, para que essas novas disposições se efetivem na prática. Certo. Doutor Breyer, eu gostaria que o senhor mostrasse o seu livro, e o senhor comenta no livro essa movimentação de milhões de dólares, né, no mundo todo, com imagens, né, de sexo explícito com crianças. Sim. E tudo através da internet, tudo online, é isso? Isso. Na verdade, constatou-se desde 2001 que existe uma realidade. É crime organizado de pedofilia. Sim. Que se dá através das redes, que é altamente lucrativo, né? De 2001, que esse lucro chegava a 5 bilhões de dólares, hoje em 2006, constatou-se, passou para 20 bilhões. Então, é um grande número de consumidores que pagam a essas redes para possuir esse material, no mundo todo. Nós sabemos que temos paraísos de pedofilia, né, pelo mundo espalhado, com redes de turismos, que as pessoas possam sair do seu país e para esse país e ficar na impunidade, né? Então, não bastasse agora a rede do tráfico de mulheres, né, o tráfico humano, agora nós temos a questão das crianças também servindo como um critério econômico de redes organizadas, né? E o mais grave disso é que essas redes organizadas, elas são extremamente estruturadas, elas possuem hierarquias muito importantes que vão desde o sequestro da criança, que é o material para a produção, até o final para fins de divulgação via internet. Então, é uma coisa muito estruturada, é um ato que vivia na impunidade, porque geralmente a pessoa que consome o material, ela não é, por exemplo, que nem o usuário de drogas, que pode ser detida com a droga e vai denunciar o traficante onde ela comprou. Ela está em casa, ela está se relacionando num quarto, então ela adquire, ela tem esse transtorno de lascivo, né? E por falar em casa, doutor Spizzighi, a criança hoje, é preocupante a situação, porque ela corre um risco real, mesmo estando dentro de casa,
na frente de um computador. Efetivamente, porque a pergunta foi muito bem colocada. É o seguinte, os pais podem, em tese, acharem que a criança estando em casa, ou o adolescente estando em casa, eles estão tranquilos, mas hoje em dia, com as relações virtuais, né, com a globalização, com a internet, isso não é bem assim, né? Então, quer dizer, os pais têm que ter, em primeiro lugar, nosso modo de ver, diálogo e conhecimento dos filhos, né? Os filhos e os pais têm que ser pessoas que se conheçam realmente profundamente, né? Conheçam os gostos, as amizades, né? O que está acontecendo na escola, fora da escola. Tem pais que simplesmente, em função de uma série de compromissos, acabam deixando um pouco de lado isso, né? O filho se tranca no quarto com um computador e fica horas a fio ali, né? Quer dizer, sem que se saiba exatamente o que está acontecendo, isso não é conversado, né? Quer dizer, é sempre bom deixar o computador numa parte da casa que os pais tenham acesso, né? Que possam dar uma olhada, conversar, né, com os filhos, advertir desses riscos de que pessoas... o pedófilo na internet, ele jamais se apresenta diretamente com a sua intenção. Pelo contrário, ele se apresenta como uma figura bondosa, uma figura que quer ajudar, né, e vai cativando a criança, o adolescente, às vezes com uma identidade falsa, assim, né? Então, tudo é possível via internet. Então, esse é o risco maior, né? Então, a criança, quando vê, já está envolvida, né? Às vezes, o indivíduo com essa personalidade criminosa até faz a criança ou adolescente tirarem fotos, né? Claro. Dentro da própria casa, e isso é Sim. divulgado via internet, quer dizer... Sim. Então, é muito importante, quer dizer, só o filtro, ele não basta, porque às vezes passam materiais. Então, o mais importante realmente é o diálogo e esse tipo de contato direto dos pais com os filhos. Ok. Doutor Breyer, como o senhor define um pedófilo? É uma pessoa doente? O pedófilo, segundo o Diagnóstico Mundial de Saúde, né, mental, ele é uma pessoa que tem transtornos, né? Ele é uma pessoa que tem um transtorno, tem um juízo crítico, que tem da lasciva e tem N características do pedófilo. Mas o importante é deixar bem claro para a comunidade de que o pedófilo é uma pessoa violenta, né? É uma pessoa que está inserida em qualquer classe social, é uma pessoa que está em todos os segmentos dentro da nossa sociedade, seja instituição pública ou privada. E, acima de tudo, ele tem esse objetivo, né? Esse prazer por crianças menores de 11 anos. Né? Isso é a definição. Até 11 anos pode se caracterizar quem tem interesse sexual, pedofilia. Então, o pedófilo é um sujeito tipo camaleão, ele está em tudo em que há lugar. Então, por isso, concordo plenamente com o doutor Alexandre, que a questão da informação é fundamental. O primeiro combate a qualquer tipo de crime, principalmente esse, é informar, né? Discutir dentro de casa, falar abertamente para os filhos a respeito do que se trata isso, quais as consequências que eles podem ter e, acima de tudo, a periculosidade desse agente. É um sujeito que, como nós temos visto várias estatísticas, sempre depois de abusos de crianças de 9, 8, 7 anos, elas são mortas. Exemplo agora, em Curitiba, né, um senhor abusou lá, um pedófilo, de uma criança e matou e largou dentro de uma mala na rodoviária. Então, tem esse traço, tem que deixar bem claro isso. Não é somente essa pessoa sedutora que vai abusar, mas também, além disso, pode matar. Então, é altamente agressivo, né? E que nós temos que ter o cuidado de identificar. Então, qualquer ato que possa os filhos se sentirem diferente, poderem comunicar os pais. Ok. Eu queria recomendar, então, aos telespectadores o livro de Jorge Trindade e Ricardo Breyer, Pedofilia, Aspectos Psicológicos e Penais. É um bom livro até para os pais terem um cuidado, se orientarem sobre os métodos de pedofilia. E para finalizar, doutor Spizirri, meio minuto para o recado final do Ministério Público.
Mais uma vez, o Ministério Público, a Promotoria da Infância e Juventude se colocam à disposição da sociedade para receber, encaminhar esses casos dentro do convênio, do termo de cooperação com a Polícia Federal, a quem cabe investigar essas ocorrências envolvendo internet e pedofilia, e sempre enfatizando a necessidade de tomar esses cuidados, de nós intensificarmos esse enfrentamento, né? Divulgarmos essas novas figuras criminais e coibirmos cada vez mais também aquele que é o consumidor desse material. Ok, mais uma vez, obrigado pela sua participação, doutor Alexandre Spizirri, promotor de justiça que atua na área da infância e juventude em Porto Alegre, e também o advogado, doutor Ricardo Breyer. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa mais uma vez. Nós vamos ficar por aqui e voltaremos na próxima semana com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!